Olá, meninos e meninas do nono ano, professora Ana Flávia. Estamos aqui mais uma vez com as nossas videoaulas de Geografia, onde nesta semana iremos dar continuidade sobre o Oriente Médio, abordando os conflitos dentro desse território. Lembrando aos alunos do nono ano da manhã que esse assunto também faz parte do conteúdo programático do IFCE. Uma boa aula a todos e vamos começar. Iniciando os nossos conflitos, vamos estudar na aula de hoje sobre essa disputa da posse de terras entre Israel e Palestina, que se iniciou em 1948, quando foi declarada a criação do Estado de Israel. Então, quando Israel foi criado, ou seja, o país, começou a se ter um conflito. Afinal, a Palestina, ela pertence a quem? Ela pertence a Israel ou ela especificamente é dona da sua própria terra? Esse debate ele gira em torno de reuniões e encontros com políticos e diplomáticos atuais, ou seja, a época que cada governante está no seu poder. A origem do conflito entre Israel e Palestina. A Palestina ela está localizada entre o Rio Jordão, que é considerado um rio sagrado, e o mar Mediterrâneo, que é utilizado para o transporte e comercialização de produtos, localizados dentro do Oriente Médio. Então, é um território pertencente ao Oriente Médio, que até o início da Primeira Guerra Mundial, ou seja, em 1914, estava sob o domínio do Império Otomano. Um outro assunto relacionado principalmente aqui nesse ponto com o conteúdo de história. Com a dissolução desse império, ou seja, questão da guerra, após a guerra, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Calculava-se que, até o final de 1946, a Palestina era habitada por cerca de 1.200.000 árabes e 608.000 judeus. Então, dentro desse território se tinha os árabes e os judeus. Ao fim do conflito, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios em uma tentativa de encontrar um novo lar após a perseguição ocorrida na Europa. Ou seja, os judeus eles achavam que poderiam encontrar uma terra que eles poderiam praticar, cultuar a sua religião sem deixar de ser perseguido, principalmente pelos europeus, e ter que praticar uma outra religião, que seria a imposição da religião católica. Para este povo, a região é denominada como Terra Santa e Terra Prometida. Mas o conceito do lugar sagrado é partilhado também pelos muçulmanos e cristãos. Então, tanto os judeus como muçulmanos e cristãos, eles acreditam que a terra é santa e que a terra é sagrada. Ela é uma terra prometida, mas que eles querem ter o domínio da própria terra. Então, com base nessa disputa de terra, se tem uma área de tensão, que é a área de conflito, que a gente pode perceber que, com o passar dos anos, essa área ela foi sofrendo modificações. Por exemplo, em 1946, o território ele era todo palestino, ou seja, a sua dominação era toda palestina. Já no ano seguinte, em 47, quando foi criado Israel, o território foi praticamente dividido ao meio. Então, ficou-se dentro de um território um pedaço de Israel, um pedaço da Palestina. E dentro desse ponto se tem a faixa de Gaza. Já em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, que é o nosso assunto da segunda aula, e a expansão do território de Israel, a faixa de Gaza diminuiu seu território e a Palestina também teve seu território diluído, ou seja, também diminuiu. Então, com o passar do tempo, Israel foi dominando o território. No ano de 2011, a nossa situação atual, o território da Palestina ele ficou praticamente isolado. São esses pontos vermelhos. E a faixa de Gaza, mais uma vez, ela foi diluída. Então, de 46 a 2001, com relação à área de transição, Palestina foi perdendo o domínio dentro do território e Israel foi crescendo territorialmente e com dominação. Então, atualmente, o território dentro do Oriente Médio, ele tem mais extensão
do povo de Israel do que do povo da Palestina. E aí você deve estar se perguntando, mas afinal, professor, o que é a faixa de Gaza que também sofreu nesse processo de tensão? É um território palestino composto por uma estreita faixa de terra localizada na costa oriental do Mar Mediterrâneo, ou seja, dentro do Oriente Médio, fronteira, que faz fronteira com o Egito e com Israel. Esse território ele tem 41 quilômetros de comprimento e apenas 6 a 12 quilômetros de largura. E a população da faixa de Gaza é cerca de 1,7 milhões de pessoas. Então, para entender, a faixa de Gaza é uma parte territorial que pertence à Palestina e com a dominação do povo de Israel também se foi perdendo parte do seu domínio de terra, ou seja, do seu limite. Essas causas de conflito é tão remota, é tão interessante e levado tão a sério entre Israel e Palestina que eles tiveram que colocar uma data, certamente, onde seria a expulsão dos judeus pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e Europa, ou seja, eles tiveram que determinar uma data com relação a esse movimento, a essa ação. No século XIX, porém, na onda dos nacionalistas, do processo de nacionalização que surgiu na Europa, alguns judeus se congregaram em torno das ideias sionistas de húngaro Theodor Herzl, ou seja, um líder europeu. Este defendia que o lar para os judeus deveria ser em Sião, ou a terra de Israel, a Palestina e, finalmente, os judeus teriam um lar como os outros povos. Ele colocava em prática e ele defendia que os judeus eles deveriam ter a sua terra sagrada. Que terra era essa? O território da Palestina correspondente ao Estado de Israel. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os judeus sionistas, por que sionistas? Porque eles acreditavam no húngaro Theodor Herzl, ou seja, na visão dele, passaram a pressionar a realização da criação do Estado judeu, ou seja, eles queriam um novo Estado. E durante essa exigência se teve um conflito que levou 6 milhões de judeus a serem exterminados no campo de concentração sob as ordens de Adolf Hitler. Com apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, ou seja, pelos americanos, a região foi dividida em 3 partes: Estado de Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza. A divisão programada pela ONU, Organização das Nações Unidas, previa que o repasse de 50% desse território deveria ser aos judeus e 44% deveria ser aos palestinos. As cidades de Belém e Jerusalém seriam considerados territórios internacionais, ou seja, nem pertencia a um e nem pertencia ao outro. Por quê? Por conta das religiões muçulmanas, dos judeus e dos cristãos, que eram os católicos. Então, seria livre para todas as 3 religiões cultuarem as suas ações. No entanto, os representantes árabes não aceitaram essas determinações. Mesmo assim, como os europeus tinham domínio sobre o território, os ingleses, após a sua retirada, fundaram o Estado de Israel no ano de 1948. No dia seguinte, ou seja, após o dia 14 de maio, alguns países como Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadiram Israel e deflagraram a Guerra da Independência, que foi chamada de catástrofe pelos árabes. A guerra terminou um ano depois, em 49, e teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos, que passaram a viver como refugiados em movimento conhecido como Êxodo de Nakba, ou seja, o Êxodo Catástrofe. Com o resultado da expulsão desses palestinos, Israel aumentou seu território em 50%, ou seja, passou a se ter o domínio maior, que a gente viu na imagem anterior. A dominação do território pelo povo Israel. A extensão das terras foi indicada pela ONU, Organização das Nações Unidas,
e ocupam 78% da área destinada à Palestina, ou seja, atualmente a área que era destinada à Palestina hoje é ocupada pelo povo de Israel. Por isso que esses conflitos duram até hoje, porque é um território que não foi devolvido, mesmo a ONU tentando negociar sobre essa questão. O povo de Israel dominou esse território, ou seja, invadiu, conseguiu expulsar 750 mil palestinos de suas casas, de suas terras, e tem uma dominação maior de todo esse território. E como não conseguiu entrar em um acordo e não conseguiu fazer com que devolvesse suas terras e que Palestina tivesse o domínio do que lhe pertencia anteriormente, em 1967 se teve um novo conflito, que foi a Guerra dos 6 Dias, conteúdo que vamos ver na nossa segunda aula, onde Israel ocupa a faixa de Gaza, ou seja, a faixa de Gaza pertencia à Palestina. Como resultado, 500 mil de palestinos acabam fugindo, porque a maioria são civis e eles não têm preparo militar, e o Conselho de Segurança da ONU conseguiu aprovar a Resolução 242. Que resolução foi essa? Que tornava inadmissível a aquisição do território pela força e o direito de todos os estados da região coexistentes pacificadas. De que forma isso significa? Que Israel não poderia dominar a faixa de Gaza porque era o território da Palestina e estava dominando-se à força, ou seja, expulsando seus moradores. Porém, somente em 79, Israel devolve ao Egito a Península do Sinai, após a assinatura do Acordo de Paz. Israel devolveu o território que pertencia ao Egito no Acordo de Paz, mas não conseguiu entrar no Acordo de Paz com a Palestina. Então, até hoje ainda se existe esse conflito. E aí, como prova de tudo isso com relação a esses conflitos, Israel e Palestina, eles têm a Bíblia como prova do que eles almejam. Então, o que a Bíblia diz? As razões para estabelecer o Estado judeu eram baseadas em fontes bíblicas. O Estado judeu é o Estado de Israel. Os judeus consideravam a área entre a África e o Oriente Médio, onde está a Palestina, a terra prometida por Deus, o profeta Abraão. Então, na Bíblia se tinha que a terra prometida por Deus ao profeta Abraão era no Oriente Médio, na fronteira com a África, especificamente onde fica o território da Palestina. Esta corresponde aos territórios que ocupa hoje, nos dias atuais, os estados de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia, sul da Síria e sul do Líbano. Todos esses países eles foram surgindo e conquistando território por conta do conflito entre Israel e Palestina. Os chamados patriarcas bíblicos a receberam após o êxodo, ou seja, após o processo de êxodo rural, de acordo com a Bíblia, eles receberam os domínios dessas terras. Essa alegação dos judeus sionistas, que reivindicam a ocupação integral do território, ou seja, eles colocam o quê? Na Bíblia, o território foi dado para os patriarcas. Após o êxodo, patriarcas esses são os povos palestinos, que são os judeus. Antes dessa ocupação, no pós-guerra, 4% da população da Palestina era formada por judeus. Outro ponto que é mencionado dentro da Bíblia, segundo os palestinos, os judeus, o direito a partir da promessa bíblica é rejeitado pelos árabes e dizem que o filho de Abraão, ou seja, Ismael, é seu antepassado, ou seja, é o sucessor do seu poder, e que ele não é árabe, ele é judeu. Desta maneira, a promessa de Deus os incluiria também. Além disso, a reivindicação dos palestinos é baseada no direito à ocupação ocorrida por 13 séculos. Então, eles colocam como argumento o que está escrito na Bíblia, que a terra sagrada, a terra é dos judeus, a terra é dos palestinos. Longe do fim, ou seja, longe de acabar esse conflito entre Israel e Palestina, ainda se permanece milhares de árabes no campo de refugiados,
A Autoridade Nacional Palestina reivindica até hoje a aprovação na ONU da autonomia do Estado palestino, ou seja, a Palestina ter autonomia sobre todo o território. Também ela exige a retirada dos assentados israelenses do território da Cisjordânia, que é o território que pertencia à Palestina e que Israel dividiu. Situação que foi condenada pelo Tribunal Internacional de Haia, mas ainda está no processo de reavaliação. Os palestinos atualmente também exigem que o futuro Estado palestino tenha como marcas fronteiriças, ou seja, as suas fronteiras, a estrutura anterior a 1967, que os seus limites retornem a seus limites que eram no ano de 67, limite total de domínio desse território. Almejam também o retorno de 10 milhões de refugiados para a região que é ocupada hoje por Israel. Então, Israel, quando começou a dominar o território, que é dominado pelos muçulmanos, começou a se expulsar o povo judeu. Então, eles exigem que esse território seja retomado e que os 10 milhões de refugiados voltem para suas casas, voltem para a sua cultura, voltem para seu país de origem, que é a Palestina. E para concluirmos, temos um fato atual que gera grande conflito, além da disputa de terra, é a construção do muro da Cisjordânia, onde Israel construiu no ano de 2002, a mando do governo Ariel Sharon, foi quando ele iniciou a construção do muro na Cisjordânia, separando o território, onde ele justificava proteger Israel dos ataques palestinos e separar as comunidades locais das áreas agricultáveis. Apesar das críticas, principalmente internacionais, o projeto foi mantido. Novos ataques aconteceram em 2014 de Israel contra a Cisjordânia. Foi a mais violenta após o ano de 2005, onde ocorreu o cessar-fogo com a promessa de retirada das colônias judaicas, ou seja, do povo judeu, do território da Palestina. Mas, em 2014, durante 53 dias de conflito, muitas mortes vieram a acontecer novamente. E dessas mortes nós tivemos 538 pessoas ou crianças menores de idade, conforme o dado que foi apresentado. Então, muitas crianças acabaram morrendo, muitas pessoas inocentes. Do lado de Israel, ou seja, israelense, a conta resultou em 71 mortes, 6 delas civil. Então, quem sofreu mais com esse conflito foi Cisjordânia, do lado onde os palestinos morreram. Desses palestinos, 538 crianças. Já do lado de Israel, 71 mortes. Até hoje, eles não aceitam esse conflito como um conflito pacificador, ou seja, porque muitos civis acabaram morrendo por conta dessa disputa de terras ao longo do tempo. E aqui concluímos a nossa primeira aula dessa semana, onde abordamos sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Qualquer dúvida podem tirar no Class. Espero que tenham gostado da aula e tenham compreendido o assunto. Até a próxima e tchau!